Shalom! Hoje nós vamos estar aqui falando mais uma vez sobre iniquidades geracionais. Eu já até fiz um vídeo sobre este assunto, mas o Espírito Santo de Deus ele tem me incomodado para que eu possa estar aprofundando um pouquinho mais sobre este tema. Até porque muitas pessoas têm me procurado para se aprofundar mais sobre o assunto, para saber como renunciar a essas iniquidades, como fazer essas orações de renúncia. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Nós vemos que pecado é quando nós erramos o alvo. Não era para nós cometermos algo, mas acabamos cometendo, então nós pecamos. Transgressão é quando eu não deveria ter feito algo, eu sei que não deveria ter feito algo, mas mesmo assim eu insisto em fazer. Eu transgredi uma lei, transgredi um mandamento. Iniquidade são os pecados geracionais. Pecados que os meus antepassados cometeram. E esses pecados, eles trazem consequências para a minha vida, como enfermidades. Nós vemos que muitas vezes há uma enfermidade que ela vai assim, pai, filho, neto, bisneto, né? De geração a geração. Um exemplo, problemas cardíacos, diabetes e tantos outros. Isso são o quê? Os pecados geracionais que causam aquela enfermidade naquela linhagem. Às vezes também o vício. Uma pessoa ela é viciada em álcool e ali o seu filho também acaba sendo viciado, seu neto também, e ali vai de geração em geração. Isso é devido às legalidades por conta dos pecados, né, geracionais, por conta das iniquidades geracionais. Então as iniquidades, elas deixam marcas em nós, em várias áreas da nossa vida. E pode vir a ocorrer alguns problemas de saúde no futuro, problemas conjugais, problemas nas finanças. Muitas vezes você está ali trabalhando, né, com grandes expectativas, indo bem, e do nada as coisas começam a não acontecerem mais como você planejou. Isso aí são o quê? Pecados geracionais, são iniquidades geracionais. Então, quando nós apagamos essas áreas de iniquidade nas nossas vidas, geralmente as enfermidades são curadas, nas finanças nós rompemos, a libertação na vida daquela pessoa no qual nós temos buscado, talvez um filho, um marido, uma esposa, um ente querido. Então, nós vemos que doenças hereditárias, geralmente elas estão ligadas a quê? Estão ligadas a iniquidades geracionais. Então, como nós temos que proceder? Eu preciso entender que os meus antepassados, eles pecaram. E eu preciso reconhecer esse pecado. E a partir do momento que eu reconheço esse pecado de todo o meu coração, eu vou confessar este pecado. Eu vou pedir perdão por este pecado, eu vou lançar o sangue de Cristo sobre este pecado, porque a minha arma de guerra é o sangue de Cristo, e eu vou tornar ele sem efeito no natural e no espiritual. A partir do momento que eu faço isso de todo o meu coração, aquele pecado, então aquela iniquidade, ela é apagada. E ali, então, as trevas não têm mais acesso, tanto na minha vida quanto na minha descendência. Nós vemos que, muitas vezes, a ausência de prosperidade na nossa vida, nas nossas finanças, está ligado ao quê? Justamente à iniquidade geracional. Muitas vezes a pessoa não prospera, né? E essas iniquidades, elas podem ser na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, como eu falei, na saúde, na vida profissional, no ministério, na vida sentimental. A iniquidade, ela faz o quê? Ela impregna o nosso coração e ela dá legalidade às trevas para ter acesso na nossa vida. A partir do momento que existe ali legalidades, o mundo espiritual, ele é, meus queridos, por legalidade. E o nosso Deus, ele é justo e ele não pode ir contra isso. Se há legalidade, infelizmente, ele pode permitir com que Satanás venha atingir uma área da sua vida. Nós vimos isso lá na vida de Jó. Jó, ele
O inimigo foi ali diante de Deus para requerer na vida de Jó. Ele foi diante do tribunal. Tudo que existe aqui na terra é uma réplica daquilo que existe no céu. Assim como aqui existe o tribunal, onde tem, né, juízes, advogados, onde existe ali os promotores, onde existem as testemunhas. Lá no céu também existe um tribunal. E ali o inimigo, lá em Jó, vem dizendo que Satanás, ele vai dia e noite diante de Deus para quê? Para nos acusar. Então, se existe legalidade, infelizmente, Deus não pode fazer nada. Quando existe legalidade, o inimigo, então, ele toca naquela área da sua vida. Nós vemos, meus queridos, que o pecado que uma pessoa comete, ele não traz só prejuízo para si, mas ele traz prejuízo para toda a sua geração. Se nós tivéssemos consciência disso, nós iríamos pensar muito antes de pecar, porque o seu pecado, ele traz, meus queridos, legalidade para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Talvez o bisneto está lá sofrendo por uma situação, por quê? Porque o seu bisavô pecou lá no passado, cometeu uma iniquidade. Aquele pecado não foi confessado, aquele pecado não foi reconhecido. E ali havia uma legalidade para as trevas trabalhar na vida daquela pessoa. Mas às vezes você pode estar perguntando assim, mas como funciona isso? Meu avô pecou e eu vou pedir perdão pelo pecado do meu avô? Quem tem que pedir é ele, sim, eu concordo. Se o seu avô tiver esse entendimento e ele pedir perdão pelos pecados dele, de todo o coração, renunciando este pecado, a partir deste momento este pecado é apagado. E ali, tanto o seu avô, quanto os descendentes do seu avô, até chegar você, seus filhos, aquele pecado, meus queridos, ele não tem mais legalidade. Quando as trevas chegar diante de Deus para acusar sobre aquele pecado, Deus vai dizer assim, não, meu filho não, minha filha não. Já confessaram este pecado, já está aqui, olha, nos registros, não existe mais nenhuma acusação contra eles. Mas a partir do momento que nós não confessamos, há essa legalidade. Então, o meu avô pecou, mas ele não tem esse entendimento. E o Espírito Santo de Deus, ele tem testificado no meu coração que existe uma legalidade para uma área da minha vida. Então, como eu devo fazer? Eu vou confessar aquele pecado do meu avô, eu reconheço. Um exemplo aqui, né? Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui pedir perdão pelo pecado do meu avô. Pai, o meu avô pecou, o meu avô prostituiu, o meu avô foi contra aquilo no qual o Senhor deixou para nós. Mas com o coração quebrantado diante de ti, eu estou nesse dia pedindo perdão por este pecado da prostituição. Senhor, a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, assim como está lá em 1 João 1,9. O Senhor pega os nossos pecados, joga nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Eu lanço o sangue de Cristo sobre este pecado de prostituição do meu avô e eu torno ele sem efeito no natural e no espiritual. A partir deste momento, meus queridos, o pecado continua lá com a geração do seu avô. Mas com você e a sua descendência, esse pecado não tem mais legalidade. Por quê? Porque você confessou este pecado. Se havia ali uma doença por conta desse pecado, a partir de então essa doença foi curada. Se havia um problema nas suas finanças que você não estava conseguindo romper de forma nenhuma, esse pecado foi perdoado e agora você vai romper. Se é na sua vida emocional, também agora você vai conseguir se libertar dessa situação que estava te prendendo, porque este pecado, meus queridos, já foi perdoado. Não há mais nenhuma legalidade, assim como eu já disse para você e reafirmo, quando Satanás for diante de Deus para te acusar em relação a este pecado, para tocar em você, porque é uma legalidade geracional, Deus vai dizer, não, ele não, ela já confessou o pecado, ele já confessou, não há mais nenhuma legalidade. A nossa visão, meus queridos, nem sempre é geracional, mas a visão bíblica, ela é geracional. Nós podemos ver um exemplo lá em Deuteronômio 28, quando Deus, ele dá a bênção e a maldição. É o quê? É para geração. Ele fala assim, olha, se você
obedecer cuidadosamente aos meus mandamentos, vocês não precisarão correr atrás das bênçãos. Elas virão atrás de vocês e vos alcançarão. Diz, vocês serão próximos, na cidade, no campo. Os celeiros de vocês estarão sempre fartos. Por um caminho os inimigos virão, mas por 7 caminhos eles fugirão de vós. Seus filhos serão abençoados, será abençoado o fruto do ventre do filho de vocês. Olha, gente, bênção geracional, para vocês, para os seus filhos. Vocês são abençoados e o fruto do ventre, os filhos de vocês também são abençoados. Mas nós vemos que do versículo 11 em diante vem as maldições, e as maldições também vêm para a pessoa e também para a sua descendência. A Bíblia toda, ela é geracional. Nós precisamos ter esse entendimento. Lá em Êxodo vem dizendo que a bênção, ela vai até 1000 gerações, a maldição, ela vai até 4ª geração. E isso, meus queridos, é real nas nossas vidas, e muitas vezes nós não temos esse entendimento. Às vezes você fica fazendo campanha em cima de campanha para você poder conseguir romper em uma área, para você conseguir ser curado de uma enfermidade. Às vezes você acorda na madrugada e está ali orando tantas noites, jejuando, e não consegue resolver a situação, porque muitas vezes você está indo da forma errada. Você não tem esse entendimento, o pecado continua ali, a iniquidade continua ali. Enquanto há legalidade, Deus não pode agir em seu favor. É isso que eu quero muito que você entenda. As trevas, meus queridos, muitas vezes, ela nos engana para nós não conseguirmos chegarmos ao conhecimento da verdade. O sacrifício de Cristo é mais que suficiente. O inimigo muitas vezes coloca na nossa mente dizendo assim, ela está ali, então invalidando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus já levou na cruz as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados e pronto. Não, precisa confessar. Lá em 1 João 1,9, eu já disse aqui, já citei no exemplo da oração, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas há necessidade de confessar. Nós somos seres falantes. O Senhor nos deu esse poder de confessar, de desligar na terra. A Bíblia diz lá em Mateus 18, tudo aquilo que ligares na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra é desligado no céu. O sacrifício de Cristo na cruz é mais que suficiente. Não precisa de outro sacrifício, mas você tem que se posicionar. Você precisa confessar o seu pecado. Você precisa renunciar esse pecado da sua descendência. Você não pode permitir que isso continue perpetuando de geração a geração, dizendo, até aqui, Satanás, você tocou nas minhas finanças, até aqui, Satanás, você tocou na vida dos meus filhos, até aqui, Satanás, você tocou na minha saúde, mas de agora em diante eu tenho esse entendimento, de agora em diante eu estou renunciando este pecado geracional. E aí você pode estar se perguntando assim, mas como eu vou saber qual o pecado que o meu avô cometeu? O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, e qual é o propósito dele, meus queridos? Nos levar ao nosso destino profético, nos ajudar na nossa caminhada. Ele é o maior interessado em que você chegue ao conhecimento da verdade, a que você tenha esse entendimento. A partir do momento que você tem esse entendimento, as trevas, então, meus queridos, ela vai perdendo a força na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele começa a te mostrar, começa a dar sonhos a você, começa a dar visões, e você começa então a ter o entendimento. Eu comecei a trabalhar com um jovem, e aí a mãe desse jovem começou a ter esse entendimento. Eu passei esses vídeos para ela, e ali então ela falou para mim, olha, eu estou tendo constantemente sonho dentro de uma casa, indo de cômodo em cômodo nessa casa, e demônio ali, eu vejo que tem uma figura atrás de mim, um ser, mas não é um ser bom, é um ser das trevas, e aquele ser é como que ele está me aprisionando dentro daquele ambiente. Por quê, meus queridos? É Deus mostrando, o Espírito Santo já mostrando a ela, há um pecado geracional que está prendendo a sua descendência dentro de um cativeiro espiritual. E agora é orar para que o Espírito Santo
Santo de Deus possa mostrar qual é esse pecado que está dando legalidade às trevas, para que possa trabalhar na vida dos filhos, na vida dos netos, dos bisnetos. É assim que acontece no mundo do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é o maior interessado a que você seja liberto, para você cumprir o seu destino profético. Então, meus queridos, nós vemos que a visão bíblica, ela é uma visão geracional. A bênção e a maldição, como eu citei lá em Deuteronômio 28, ela é geracional. E nós precisamos discernir qual a área, né, da vida que está incomodando. Qual é a área da sua vida que está te incomodando? É na área das finanças, não consigo romper. É na área de relacionamento conjugal, esse já é o terceiro, quarto casamento, ou quarto relacionamento, não consigo me firmar com ninguém. Opa, é essa área aí. É aí que o inimigo está tendo legalidade. Então é aí que você precisa orar e pedir ao Espírito Santo para que possa então trazer a existência. A palavra de Deus nos diz, né? Não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada que foi feito nas trevas que não venha para a luz. Comece a decretar essa palavra. Espírito Santo de Deus, traga luz. A tua palavra diz, não há nada oculto que não seja revelado. Vai revelando. Eu preciso saber qual é a legalidade que as trevas está encontrando para tocar nas minhas finanças, para tocar na vida dos meus filhos, para tocar no meu casamento, para tocar na minha saúde. A partir do momento que você começa a ter esse entendimento e você começa a orar, o Espírito Santo, ele vai te mostrando a necessidade de você fazer um mapeamento familiar. E como você faz esse mapeamento familiar? Justamente, você começa a pesquisar quem era o meu avô, quem era o meu bisavô, como era a sua vida, né? Como ele tinha algum vício, não tinha algum vício, como que era a sua vida religiosa, frequentava alguma religião, frequentava, né, a outros tipos de religiões que davam legalidade às trevas, né, idolatria, feitiçaria, enfim. Você vai fazendo ali aquele mapeamento e ali você vai vendo, olha, aqui tem uma legalidade, aqui tem outra legalidade, existe esse pecado, preciso confessar esse. E eu quero te dizer que não é do dia para a noite, é uma etapa. Tem pessoas que levam 2 anos, 3 anos, tem pessoas que 6 meses, mas o Espírito Santo, ele vai mostrando tudo. E ali você vai vendo, a partir do momento que você vai renunciando, vai confessando, essas áreas de sua vida, ela vai rompendo. E você vê, meus queridos, como que as coisas começam a fluir no mundo do Espírito e aqui no mundo natural. O Senhor é o maior interessado em nos ver bem. Ele disse, meus queridos, que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e não acrescentam dores. E Ele quer derramar sobre nós essas bênçãos que nos enriquecem e não acrescentam dores. Mas muitas vezes Ele está impossibilitado de fazer isso por conta dos pecados geracionais. Como eu disse para vocês, Deus é justo. Se há legalidade, Ele não pode te abençoar. Às vezes Ele está ali com o coração doendo, querendo te dar essa bênção no qual você tem buscado, mas ainda há legalidade e as trevas trabalham ali porque ela sabe disso. Então é tempo, meu querido, de você avançar no mundo do Espírito. Peça ao Espírito Santo de Deus para te capacitar, para te mostrar, para te auxiliar, para que você possa romper e viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Faça esse mapeamento. Veja quais são os pecados corriqueiros na sua família. Veja quais foram os pecados que estão sendo cometidos várias vezes. Estes pecados que estão sendo cometidos várias vezes é o quê? É a iniquidade. A partir do momento que você faz esse mapeamento, a partir do momento que você começa a fazer essas renúncias, você então começa ali a ver a sua vida rompendo. Para a glória do Senhor. Eu tenho ajudado muitas pessoas através do mapeamento, né, através de conhecer um pouquinho da história da pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele vai me mostrando qual é a área na vida dela no qual ainda há legalidade, no qual está presa ali pelas trevas. E ali então ela faz aquela oração de renúncia, meus queridos, e é lindo os testemunhos que eu estou ouvindo. Muitas áreas da vida dessas pessoas, na área ministerial, na área sentimental, na área das finanças, na área familiar, são muitos testemunhos de pessoas que estão rompendo, e eu quero, em nome de Jesus, que o próximo a romper seja você. Se essa palavra, ela ministrou no seu coração, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, vai lá, curta e também se inscreva no meu canal, para que você possa ter sempre acesso a vídeos como este. Que Deus te abençoe.